Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 117 do estudo básico de Espiritismo. Nessa sequência de vídeos, nós fazemos então o ensino básico da doutrina espírita. E nós lemos então o livro dos Espíritos, que é o aprendizado inicial. É esse o livro, foi o primeiro que o Kardec criou, o primeiro livro da doutrina espírita, o livro dos Espíritos. E nós lemos toda a aula um conjunto de perguntas que Kardec fez e respostas que Kardec recebeu da espiritualidade para aquelas perguntas. Então é assim, toda a aula, um conjunto novo de perguntas e respostas. E vamos assim, do início até o final do livro dos Espíritos. Esta é a formação básica, a formação inicial para quem está começando a conhecer a doutrina espírita. Esse é o livro base da doutrina, é o livro número 1. Existiram vários outros livros que Kardec também fez formando a doutrina espírita, e toda essa história da doutrina espírita, como ela se formou, como Kardec criou então a doutrina espírita, recebeu a doutrina dos Espíritos, foi convocado para construir essa doutrina. Toda essa história a gente conta na aula 1. A aula 1 é imperdível se você está começando agora, não sabe bem o que é a doutrina espírita, quais os seus conceitos básicos, quais os seus fundamentos. Assista a aula 1. É muito importante sempre começar por essa aula. E depois nós viemos a aula 2. A aula 2 falamos sobre Evangelho no Lar. E depois começamos a aula 3, a aula 4, fazendo a leitura sequencial do livro dos Espíritos. Bom, então venha conosco nessa jornada de aprendizado e evolução espiritual. Nós, antes de lermos o livro dos Espíritos, toda a aula, nós fazemos uma leitura de abertura. E a leitura de abertura é feita em cima do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse outro livro que aparece aqui do lado do livro dos Espíritos é um livro maravilhoso de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Então venha conosco. Nós vamos fazer agora então a leitura de abertura e depois nós lemos o livro dos Espíritos. Bom, no Caminho, Verdade e Vida, página de abertura, nós vamos ler uma página com o título Pedir. E no livro dos Espíritos nós estamos iniciando a quarta parte. E vamos começar a falar das esperanças e consolações. Começamos no capítulo 1, que fala sobre penas e gozos terrestres. E hoje o título, Felicidade e Infelicidade relativas. Bora lá então, iniciando Caminho, Verdade e Vida, com o título Pedir. E o Caminho, Verdade e Vida, ele sempre inicia com um versículo. O versículo de hoje diz: Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 22. E agora o texto de Emmanuel explicando o versículo. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém,
preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da improvidência e da irresponsabilidade. O tédio representa sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Muito bem. Um belíssimo texto, como sempre, de Emmanuel. E como sempre fazemos também, agradecemos a Emmanuel pelo texto, agradecemos ao Chico pela psicografia. Muito belo o texto realmente, e o tema de hoje é pedir, né? Será que sabemos realmente o que estamos pedindo para nós, para a nossa vida? Será que estamos pedindo bens materiais? No seu dia a dia, avalie nas suas orações, avalie. O que você está pedindo? São bens materiais? São coisas para você se sentir bem agora na matéria? Ou você está pedindo evolução espiritual? Você está pedindo aprendizado? Você está pedindo direção? Esses são os pedidos verdadeiros de quem quer fazer um processo de elevação espiritual, de crescimento do seu ser. Esses, com certeza, Deus sempre recorre ajudando. Então, precisamos saber o que estamos pedindo, né? Para olhar bem e ver, será que eu não estou pedindo algo para o meu ego, para satisfazer o meu ego? Muita gente faz isso. Faz isso de forma inconsequente, como diz aqui Emmanuel. E como diz Emmanuel, sobrevém daí desastres. Surgem as dores, porque não sabemos o que estamos pedindo. E precisamos tomar muito cuidado, então, com o que pedimos, porque, por muitas vezes, não sabemos pedir. Não sabemos as consequências do que estamos pedindo. Então, escolher o que estamos pedindo com clareza, né? Pedindo sempre a Deus forças para seguir em frente, auxiliando o bem da humanidade, ajudar aos outros, forças, saúde para ajudar aos outros. Esses são bons pedidos, com certeza. Mais bens materiais, auxílio material, tomemos cuidado, porque às vezes, como diz Emmanuel aqui, Deus concede. E aí nós estamos, então, com bens, mas também com uma responsabilidade muito grande de saber utilizar, mostrar que sabemos usar, que sabemos fazer caridade, mostrar que sabemos distribuir aquilo que recebemos e que nos sobra, mostrar que sabemos controlar nosso ego. Então surgem outras diversas responsabilidades que vamos ter que enfrentar. E não contávamos com isso.
Na maioria das vezes, a maioria das pessoas, quando enriquece ou consegue bens materiais, pedidos indevidos, né, de excesso da matéria, não sabem lidar com isso. Bom, como disse Jesus, né, é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque Jesus, na sua imensa sabedoria, obviamente, via que, olha, é muito difícil, é uma prova muito difícil, porque eleva o ego do ser. O ser tem que ter controle, tem que ter justamente noção de que somos todos iguais, né? Aquela visão espírita de cima que se olha e se vê, olha, estamos todos nós juntos nos evoluindo e aprendendo e constantemente nos ajudando, fazendo caridade, né? Então, se não tiver essa visão, o ser se perde por prazeres da matéria, por gozos da matéria. Vamos falar daqui a pouco sobre isso também, na leitura do Livro dos Espíritos. E é isso. Então, a mensagem de hoje é muito em cima disso, é saber o que estamos pedindo. Pedir realmente a Deus o que sabemos lidar, o que sabemos usar, o que sabemos controlar. E controlar os gozos da matéria, os prazeres da matéria que vão sempre nos puxar para os prazeres, para a diversão, para a bagunça. Será que sabemos lidar com isso? Então precisamos pensar muito antes de pedir, porque às vezes Deus concede, como prova. Depois de tanto pedido, como prova. E aí normalmente ocorrem os desastres, como comenta aqui Emmanuel. Raros os que aí comparecem, falando agora das casas religiosas, né, seja ela qual for, de qualquer religião, comenta Emmanuel. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. E normalmente procuram as casas religiosas quando estão em sofrimento. Normalmente quando estão bem, quando estão sem precisar de ajuda do alto, não vão, ignoram, não procuram as casas espirituais, não procuram as casas religiosas de uma maneira geral, falando de todas as religiões, né? E aí é que está o erro, porque muitas vezes caem, então, num problemas sérios, né? Problemas de matéria, perdem o que tinham e tudo, e não sabem o porquê. Por que aconteceu, né? Eu tinha tanto e de repente desabou tudo que eu tinha. E por quê? Falta de um apoio espiritual, falta da estrutura principal do nosso ser, que é uma estrutura de proteção espiritual, de positividade, que a gente tanto fala aqui no canal, né? Positividade, Jesus, oração constante, Evangelho de Jesus nos direcionando, o Livro dos Espíritos também complementando com a parte toda espiritual, nos mostrando o caminho, e a nossa razão noética fazendo as escolhas sempre, sem ir na onda da sociedade ou dos amigos, não. Eu decido. Se eu achar que é certo, eu vou. Se eu achar que é errado, eu digo não e pronto. É o sim, sim, não, não, conforme Jesus nos disse. Bom, pessoal, eu acho que hoje é bem por aí, né? Esse aprendizado, esse texto foi muito bonito, mas em resumo é isso, saibamos o que pedimos a Deus, porque a responsabilidade, se Deus conceder, será que vamos saber lidar com aquilo? E aí a prova aumenta. A prova, a gente acha que vai facilitar, não facilita não. A prova, a responsabilidade aumenta muito. E a dificuldade de enfrentar os prazeres da matéria, nos puxando, levantando o nosso ego, né? Levantando o nosso ego. E aí aquela perguntinha que eu faço sempre, né? Você já achatou seu ego hoje? Hoje já deu uma achatada nele de manhã? Baixando ele. É importante a gente, todo dia de manhã, a gente baixar o ego. Começar o dia com muita humildade, mostrando para Deus que estamos fazendo a lição. Achatar o ego em casa,
é a melhor coisa que tem. Porque não haverá, então, necessidade de que Deus achate o seu ego quando você sair de casa. Então vamos sair de casa já com o ego reduzido, com amor transbordando, humildade, com todos os seres. E essa é uma forma da gente mostrar para Deus, para Jesus, né, que estamos prontos para provas mais difíceis também. Muito bem. Ok, pessoal, essa foi a leitura de hoje de Caminho, Verdade e Vida. Pedir. Vamos agora para a leitura do livro dos Espíritos de hoje. E estamos começando no livro dos Espíritos um novo capítulo, uma nova parte. Estamos na parte 4ª do livro dos Espíritos. A parte 4ª, ela fala sobre esperanças e consolações. E dentro de esperanças e consolações, conforme mostra o quadrinho aqui do lado, nós temos 2 capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 1 fala das penas e gozos terrestres, ou seja, das penas e prazeres e gozos aqui da matéria, né? Da matéria, enquanto estamos encarnados. E o capítulo 2 vai falar das penas e gozos futuros, do mundo espiritual. Bom, o capítulo 1, que é o que a gente vai começar hoje, ele contém esses tópicos que estão aqui embaixo, olha, 6 tópicos. E nós vamos começar pelo primeiro tópico, naturalmente, que vai da questão 920 até a questão 933. Se chama Felicidade e Infelicidade Relativas. Perguntas que Kardec fez sobre felicidade e infelicidade dos seres encarnados. Esse conjunto de perguntas ele é longo, são 14 perguntas, então nós vamos dividir. Hoje nós vamos até a questão 927, na próxima aula nós vamos da 928 até a 933 e aí encerramos felicidades e infelicidades relativas. Bora lá, vamos à questão então 920, começando então felicidades e infelicidades relativas. Pergunta Kardec, 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos Espíritos. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E o ser será então tão feliz quanto possível na Terra. Bom, e aí os comentários que a gente tira daqui é, olha, precisamos lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Assista aqui no canal o vídeo que fala sobre transição planetária e explica isso, o que é um planeta de provas e expiações. É um planeta que ainda tem muito sofrimento, muitas expiações, né? Expiação é o ser que vem para sofrer, porque provavelmente tem muitos karmas, então ele passa por expiações, né? Sofrimentos grandes. E provas. Provas são desafios. Olha, enfrentamos uma determinada prova. Né? Ter dinheiro é considerado uma prova dificílima. Dificílima. São poucos os que passam. Né? Mas existem outras diversas provas, né, de dificuldades que encontramos ao longo da nossa jornada. E precisamos sempre, as provas, muitas delas são difíceis, são dolorosas algumas, né? As expiações também, naturalmente, pior ainda, né? São dolorosas, são sofridas, mas precisamos compreender e atravessá-las de cabeça erguida sempre, né? De cabeça erguida significa sem lamentação, sem choro, sem maledicências, sem reclamações, né? Como falamos sempre aqui, reclamar é clamar de novo, é pedir de novo. Então, normalmente, quando a gente cai no choro, cai na lamentação, a gente está mostrando para Deus, para o universo, né? Para a espiritualidade toda, estamos mostrando que não estamos sabendo resolver aquele problema, aquele quebra-cabeça, aquela dificuldade.
que Deus quer que nós resolvamos, que nós nos viremos para resolver. Não adianta ficar chorando, Deus resolve para mim, transforma isso aqui para mim num paraíso, resolve para mim, Deus. Não, não é assim, né? Nós espíritas sabemos que nós viemos aqui para aprender a lidar com as situações adversas, diversos problemas, diversas dificuldades, diversos benefícios, né? Será que sabemos lidar com tudo? Com tudo são provas e precisamos mostrar que sabemos lidar com caridade, com bondade, com distribuição de bens, se for o caso, com humildade, sempre a humildade, segurando o ego, removendo o ego da gente, né? E fazendo constantemente os aprendizados das lições. Não adianta passar por uma dificuldade, por uma prova, por uma expiação e não tirar dali um aprendizado. Está em dúvida? Pergunte sempre a seu mentor. Faça uma oração profunda, com meditação, com paz interior, e pergunte, eleve essa pergunta ao seu mentor, que é aquele espírito protetor que nos acompanha. Pode chamar de anjo da guarda, nós espíritas chamamos de espírito protetor ou nosso mentor, que nos acompanha a vida toda. Eleve o seu pedido de explicação, o que eu tenho que aprender. Eleve a Deus, peça a Deus essa orientação. Deus, o que eu tenho que aprender com essa lição? Toda hora esse problema volta na minha vida. Toda hora esse probleminha volta. O que eu tenho que aprender? O que eu estou fazendo errado? Me oriente. E Deus vai trazer orientação, vai trazer direção. Mas cabe a você estudar, como estamos fazendo aqui agora, lendo o Livro dos Espíritos, estudar os outros livros também da doutrina espírita. Constantemente temos vídeos aqui no canal também que nos orientam, que nos direcionam. Positividade constante, a positividade melhora muito a nossa vida, melhora o nosso pensamento, brotam pensamentos mais puros, bondosos, de carinho e de amor constantemente, com a positividade. Mantenha sua energia sempre boa. E isso tudo vai te melhorar a forma como você passa pelos problemas, pelas dificuldades. Que é o comentado aqui pelos espíritos, né? A resposta dos espíritos. Não, ou seja, não dá para a gente ser absolutamente feliz num planeta em provas e expiações. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, depende de nós mesmos sermos felizes. É isso que dizem os espíritos aqui, né? Então, jamais entrar num processo de sofrência. Os processos de sofrência, meu Deus, e reclamando, e choramingando, cabeça riada. Não, não faça isso. Gera uma bola de neve negativa que vai aumentando, aumentando e leva para a depressão. Então, positividade constante, trabalhe os seus pensamentos constantemente, verificando. Esse é um pensamento bom? É um pensamento ruim? Eu removo ele. Não, não, isso não. O problema, eu vou resolver rapidinho esse problema, como a gente sempre resolve. Sempre dá tudo certo na minha vida. Deus está nos acompanhando constantemente e o universo todo conspira a seu favor. Esse é o pensamento que temos que ter constantemente na cabeça. E aí a positividade vem, você começa a controlar os pensamentos e tudo começa a dar certo, as portas começam a se abrir. Mas faça sempre os estudos, os aprendizados, para conseguir passar de forma cada vez mais fácil pelos probleminhas que sempre vão existir, sempre. Mas você vai conseguir passar de forma mais fácil. Essa foi a 920. Vamos agora a 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto se não verifica isso,
poderá conseguir uma felicidade relativa? Essa pergunta de Kardec, né? Olha, será que a gente consegue, mesmo sem a humanidade ainda transformada, né? Mesmo a gente ainda num planeta de provas e expiações, ainda não migramos para um planeta de um estágio maior, que é um planeta em regeneração, né? Ainda estamos, muita gente no planeta vibrando mal, vibrando negativamente, né? Pensando o tempo inteiro em coisas ruins. Será que a gente consegue, no meio disso tudo, ainda uma felicidade relativa? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos. O homem é quase sempre o obreiro da própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade, tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Uma belíssima resposta, né? O Livro dos Espíritos, a profundidade das respostas, a coerência, né? A lógica racional das respostas nos indicam claramente como tudo funciona. Isso é que é belo, né? Para que a gente coloque a felicidade da nossa vida, os espíritos sinalizam, praticando a lei de Deus constantemente. Nós passamos por 12 capítulos agora, nas aulas anteriores, falando sobre as leis. Assista. São essas as leis de Deus que os espíritos passaram para Kardec. E Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, descreveu em 12 capítulos maravilhosos. Vale muito a pena voltar e assistir às aulas anteriores. Muito bem, os espíritos falam, olha, praticando a lei de Deus, né? O amor ao próximo, a caridade, a bondade, humildade, brandura, como dizia Jesus, né? E há muitos males, forrará, ou seja, extinguirá os males na sua vida, né? E proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto comporte a sua existência grosseira, né? Então, uma excelente resposta, né? E o início também, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Quer dizer, nós não podemos ficar chorando, lamentando, vibrando uma sofrência imensa, porque a gente forma uma aura negativa, uma vibração negativa muito grande. E o que acontece? Atrai mais coisas negativas para a nossa vida, mais problemas vêm, mais dificuldades. E entramos num círculo que não acaba nunca. Então, saibamos enfrentar todos os problemas com a cabeça erguida, com fé em Deus, olhando para o alto, sem reclamação e tentando identificar o aprendizado e como resolver aquela determinada lição. Continuam os espíritos na 921. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Uma com parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho de retidão. Desviando-nos deste, enveredamos
por outro mal e de consequência em consequência caímos na desgraça. Então os espíritos aqui reforçam, olha, não saia do caminho da retidão. E o caminho da retidão é o caminho do bem constante, né, com todos aqueles atributos que constantemente repetimos. Humildade, caridade, bondade, fé em Deus, oração constante, positividade, pensamentos controlados e a razão noética, trabalhando para todas as escolhas durante o seu dia. Qualquer decisão que vá tomar, pense antes. Pense se está dentro do Evangelho de Jesus, se está conforme o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, e avalie com a sua razão noética, essa grande inteligência que temos. Não o primeiro pensamento que vem na cabeça, não. O pensamento interior, profundo, que nós temos com essa grande inteligência espiritual que somos. Questão 922. Pergunta de Kardec. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa é a pergunta de Kardec. A resposta dos espíritos, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É uma beleza de resposta profunda, né, dos espíritos aqui, olha. Com relação à vida material, a posse do necessário tem que ser o suficiente para trazer essa felicidade. Com relação à vida moral ou espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila é aquela consciência de quem está no caminho da retidão, quem está praticando o bem, quem descobriu a senda de Jesus, o caminho que nos leva ao Mestre, e estamos na poeira de suas sandálias, seguindo Jesus, bem próximo, o mais próximo possível, caminhando e aprendendo constantemente. Isso nos traz a consciência tranquila. E a fé no futuro é aquela visão espírita, né, que a doutrina espírita nos traz, de que somos seres eternos, temos uma existência eterna, fomos criados por Deus, com os mesmos fundamentos. Estamos em processo de evolução. Errar é normal, aceitamos os erros em nós mesmos e nos nossos irmãos. Mas seguimos com aprendizado constante e visão aonde queremos chegar. Bom, essa é a 922, né? Estudo constante nos eleva. 923, pergunta de Kardec. O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário. É e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Então Kardec pergunta, olha, de repente, uma peça que para um é supérfluo, né, para o outro é o necessário, ou seja, é de repente o que ele precisa. E reciprocamente também acontece, né? Ou seja, o que está sobrando para um, né, é o excesso para outro é necessário. É o necessário, ou seja, eu preciso disso. Então, quer dizer, as opções, os desejos da matéria acabam nos enganando também, né? E por comodismo, por costume, acabamos achando que precisamos mais do que precisamos de fato. Então precisamos também filtrar isso, ficar atentos e observar, né? Será que não estamos também exagerando no que estamos querendo, né? Será que não estamos, de repente,
querendo mais do que precisamos para fazer a nossa evolução, nosso processo espiritual de elevação. Mas a resposta dos espíritos, vamos à resposta dos espíritos. A pergunta de Kardec, né? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, né? Eles estão falando aqui, sim, para uns o que é necessário, para outros é supérfluo, né? Então, sim, com certeza. É dependendo de cada um, depende dos preconceitos de cada um, né? E preconceitos aqui é o que a pessoa carrega ali como conceitos necessários de vida, né? O que é necessário para eu viver bem, né? E aí ela traz ali alguns excessos. Continua os espíritos. A vossa ambição também e as vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade, comentam os espíritos aqui. Então, quer dizer, ridículas extravagâncias, né? Os exageros que às vezes cometemos, né? Pedindo absurdos que, olha, para você aproveitar a sua vida, que é esse o real objetivo, aproveitar a vida na forma espírita, né, de evolução, você não precisa disso tudo que você está pedindo. Viva, aproveite, estude com o que você tem. Né? Então são as ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Continuam os espíritos. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura ou conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões e etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente achas que seja digno de lástima, quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e de frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, e não a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Muito bem, então quando ele diz aqui olhar para baixo, ele não está querendo dizer se lamentar, ficar triste, não. Ele está querendo dizer olhar para os outros irmãos que estão ao seu redor, sofrendo mais que ele. Olhe os que estão sofrendo com fome ao seu redor e abaixo de você na posição social. E dê graças a Deus por estar na posição que está. E siga a sua jornada sem lamentação, sem choradeira, sem lamúrias e reclamações, enfrentando e mostrando que sabe passar por aquele problema ou pelaquela prova. Muito bem. Essa foi a 923. Vamos à questão 924. Pergunta de Kardec. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Pergunta Kardec. Bom, então Kardec está perguntando, olha, independente, e tem alguns males, algumas provas e algumas expiações, né, que acometem o homem e que atingem até os mais justos, ou seja, os que estão sendo mais corretos, são atingidos por aqueles males. Nenhum meio terá ele de evitar esses males, né? E aí a resposta dos espíritos. Deve resignar-se e sofrê-los, sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de um melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo.
Muito bem, então os espíritos comentam inicialmente que, olha, é importante saber passar pela dificuldade, seja ela qual for. Problema de saúde, problema financeiro, problemas quaisquer que apareçam na nossa frente, saibamos enfrentar de cabeça erguida, com fé, sem murmurar, como dizem os espíritos aqui. Sem murmurar significa sem lamentar, sem choradeira, sem lamúria, sem ficar reclamando, né? E seguindo, com fé em Deus e trabalhando, mesmo com os problemas que acontecem, trabalhando pelos outros. Dessa forma, né, fazendo caridade, se possível, né, for, dependendo do problema, fazendo caridade, mostrando que está no caminho do bem, em retidão. Dessa forma, muitas vezes a prova ou a expiação é atenuada por Deus. Então é o que falam os espíritos, né? É dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de um melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Bom, cabe lembrar aqui que a gente já leu em questões anteriores, né, que os problemas acontecem na vida, faz parte, né, do nosso processo de aprendizado. Alguns são probleminhas, né, como se a gente estivesse fazendo uma prova. Olha, hoje tem prova de matemática, hein? Eu vou enfrentar uma prova de matemática. Aí vem um problemazinho financeiro para a gente mostrar que sabe passar, que sabe vencer. Ou então, olha, hoje tem uma prova de ciências sociais. E aí vem uma questão para eu mostrar que eu sei lidar com as outras pessoas. E por aí vamos, né? Provas, situações que aparecem na nossa vida e que temos que, acima de tudo, mostrar que sabemos passar pelaquela dificuldade, pelaquela prova. Se ficar murmurando, chorando, lamentando, Deus vem, acalma, remove, tira aquela situação. Deus até retira, mas aquela situação vai vir novamente, porque você não passou na prova. Você se lamentou, você pediu ajuda, sinalizou que não sabia passar pelaquela dificuldade. Então ela vem novamente mais adiante. Então o que comentam aqui os espíritos é passar sempre com fé e esperança e trabalhando para vencer aquela prova, seja ela qual for, tá? Não desista nunca. Muitas vezes a persistência, esta é a verdadeira prova. Às vezes você está sendo testado pela persistência. Será que ele vai desistir? Será que ele vai se entregar e começar na lamúria, na choradeira, na sofrência? Não, muitas vezes a prova é uma prova de persistência. Já lemos isso também em questões anteriores, né? Que o rico, ele enfrenta uma prova dificílima contra o ego dele, contra os apegos da matéria. Então ele tem várias dificuldades do ser como rico, né? E o pobre, na maioria das vezes, a persistência, a fé em Deus, a retidão, é o que eleva a pessoa que está na pobreza. E passando pela prova, ele pode até alçar novas posições sociais, com novas provas, em outra posição, porque aquela anterior ele já venceu. Ele mostrou que ele sabia passar. Muito bem, essa foi a 924. Vamos a 925. Por quê? Favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido. Resposta. Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. E aí os espíritos fazem referência à questão 814, que já foi falado sobre isso. Tá? Bom, então eles reforçaram o que eu acabei de comentar também na questão anterior, né? A riqueza é uma prova dificílima, como disse Jesus, né? Então, se ele não tiver ainda um conhecimento estruturado para realmente mostrar que sabe ser humilde, ser caridoso, distribuir, não consegue passar essa prova.
Bom, essa foi a 925. Vamos a 926. Pergunta de Kardec. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Resposta. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Uma belíssima resposta, né? E me lembra daquela criança que vive num local muito pobre, né? Vive brincando na lama, sem nada para brincar, e de repente ele ganha uma caixa de sapato, e aí amarra naquela caixa de sapato todo feliz um barbantinho velho, e sai puxando aquilo como se fosse um carrinho, mas muito, muito feliz, né? Então essa felicidade ali, que ele consegue com o mínimo que ele tem, ser muito feliz, é que a gente precisa encontrar. E é o que os espíritos comentam aqui, né? Os que menos necessitam, esses são os mais felizes. Então vamos pensar nisso também, né? Outro ponto importante que os espíritos comentam, olhar para os que têm, né? Ou seja, aqueles que têm riqueza e tudo, mas olhar sem nenhuma inveja, nenhuma, abençoando os bens que aquela pessoa tem, que ela seja muito feliz e desejando, olha, uma chuva de bênçãos para que ela saiba distribuir também, né? Fazer caridade, ser bondoso, ser humilde. Então, mas sem inveja, em momento algum emita inveja. Inveja é um terrível sentimento e mostra para a espiritualidade, mostra para Deus que não sabemos lidar, então, com esse tipo de prazeres da matéria, né? Ou seja, a gente não sabe e não está sabendo lidar com a nossa posição atual agora, quando a gente está almejando, com inveja, almejando não, mas com inveja do que está acima, é sinal que a gente não está sabendo se comportar na posição que estamos. Então não estamos prontos para sair da posição que estamos. Tá? A inveja nos coloca esse carimbo aí de, olha, não está preparado. Então jamais inveje, jamais aponte para o outro rico e diga, ah, esse aí deve ter conseguido de forma ilícita o que tem. Não, isso é inveja pura. Isso é o seu ego que não está suportando ver alguém melhor que você. Então sempre pensamento bom, pensamento de caridade e pensamento de pedindo a Deus que ajude a ele a encontrar o caminho da retidão, o caminho realmente de caridade e bondade com os bens que ele tem. Né? Isso mostra que você está em retidão na senda de Jesus, seguindo Jesus. Continuam os espíritos. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Muito bem. Então, um belo e profundo texto aqui dos Espíritos, né? Muito bom, mas
É isso. Vamos à questão 927 agora. Pergunta de Kardec. Não há dúvida que a felicidade supérflua não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Resposta dos Espíritos. Verdadeiramente infeliz. O homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Então, os espíritos comentam, olha, é verdadeiramente infeliz apenas aqueles homens que realmente sofrem por falta do necessário à vida, ou seja, a vida nossa, né? Alimento, o básico da vida, né? E a saúde do corpo. Olha, não tenho como cuidar da saúde e tal, então esse sofre. Esse realmente precisa de ajuda. Porque esse comentário dos Espíritos é muito importante, porque tem muitos casos que o ser grita dizendo, isso para mim é necessário, é o básico do necessário, né? E não é, é uma visão que ele tem de que aquilo é necessário, né? Então, eu preciso de um carro de luxo e tudo, porque senão eu não consigo chegar na minha fazenda. Então isso é necessário para mim. E justamente o que os espíritos falam olha, só é necessário e só sofre de fato quem não tiver, então, que tiver com faltas do necessário à vida e à saúde. E aí falam os espíritos, olha, todavia pode acontecer que essa privação seja culpa do próprio ser. E na maioria das vezes, como já lemos em questões anteriores, né? Tudo que passamos na matéria aqui, estamos aprendendo e estamos muitas vezes aqui, nós somos a própria causa do que estamos passando. Se nós tivéssemos um comportamento em retidão, adequado, um comportamento de luz, no caminho de Deus, constante, a gente não passaria. Com certeza. Se você tivesse bondade, caridade constante em seu coração, fazendo o tempo inteiro, carinho, tratando com humildade as outras pessoas, né? Não teríamos provas para passar. Ou, pelo menos, teriam provas muito brandas, muito tranquilas. Né? E agrega-se a isso tudo que eu falei, positividade, uma boa energia, né? Porque quando a gente está com uma boa energia, uma boa vibração, a gente só atrai coisa boa para a nossa vida, constantemente. Mesmo as provas chegam amaciadas, chegam de forma mais aceitável, compreendemos de forma mais fácil, com a positividade, com a energia boa. Além de que, com uma boa vibração, com uma boa energia ao nosso redor, nós conseguimos, inclusive, que o nosso mentor com mais frequência traga inspirações, que a espiritualidade bondosa traga boas inspirações que nos direcionem no caminho sempre correto das nossas escolhas. Muito bem, pessoal, essa foi a questão 927. Encerramos hoje. Hoje fomos da 920 até a 927. Continuamos na próxima aula, da questão 928. Ainda falando sobre felicidades, infelicidades relativas. E vamos até a 933 na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Muita paz e luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula. Até lá.